Jogar RPG de mesa online já é uma realidade há vários anos, mas com a pandemia isso tudo se intensificou muito e muitas pessoas que nunca tinham jogado online tiveram que migrar para o modelo online e tiveram que se adaptar a esse novo estilo de jogo, usando plataformas das mesas virtuais, os VTTs como Roll20, Foundry, Fantasy Grounds, ou mesmo usando só voz e vídeo através de plataformas como Discord, Skype e Google Meet, por exemplo. Com esse novo estilo de jogo surgem vários problemas e também várias coisas boas, afinal é um modelo diferente de jogo. E nesse vídeo aqui eu vou te dar 12 dicas para que você possa melhorar a sua experiência jogando RPG de mesa online, de modo que você possa transformar ela o mais próximo possível de uma experiência que seria jogando presencial, além de utilizar aí as coisas boas que já existem nesse novo modelo. Olá, você está no Dados Críticos, o seu canal sobre RPG de mesa. Eu sou o Theory e, como eu disse no início, vou trazer para vocês dicas sobre como melhorar o seu jogo online. E se você está aqui nesse vídeo é porque você curte RPG de mesa, então eu vou te fazer um convite a se inscrever aqui para que você possa receber mais vídeos com dicas como essa para tentar te ajudar aí na sua mesa, seja você iniciante ou mesmo um veterano do RPG. A grande maioria das pessoas que assiste o canal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, não são inscritas, então se inscreve para dar uma moral e ajudar o conteúdo de RPG de mesa a crescer cada vez mais aqui no Brasil. Mas chega de enrolação, eu não vou ficar só pedindo para você se inscrever, vou te dar motivos para que você faça isso. E vamos começar com a nossa primeira dica de hoje, que é a seguinte: vão existir problemas técnicos, isso é inevitável, então tente resolver eles o mais rápido possível. Coisas como ecos, retornos, queda de conexão, isso sempre vai acontecer, e a gente não vai ter muito como evitar isso, isso faz parte da tecnologia que a gente usa hoje em dia. Então uma dica muito importante é tentar resolver isso assim que ele aparece. Não tem nada que tira mais a imersão do que você tá tentando falar e explicar ali, e tá ouvindo a sua própria voz, ou então barulho de fundo de televisão, ou de pessoas conversando, que não estão ali necessariamente no jogo. Então assim que você ouvir esse tipo de coisa, ou perceber que alguém tá dando retorno, ou tá com barulho muito alto, avise, e tente como grupo, vocês, resolver essa situação, para que isso impacte o menos possível no jogo de vocês, na imersão do grupo. Agora, se você perceber que a resolução desse problema tá demorando demais, tá ficando muito tempo ali, a pessoa tá caindo demais, não tá conseguindo voltar, então tenta considerar adiar o jogo e retomar quando essas questões já estiverem resolvidas. Muitas vezes, infelizmente, essa é a única solução, mas é melhor, por exemplo, do que ficar se estressando ali com a tecnologia e acaba ficando com raiva, estressado e desconta isso no jogo. Algo que era para ser divertido acaba sendo muitas vezes muito estressante. Então, em alguns casos, é melhor deixar para outro momento. A segunda dica é tente usar webcam. Eu sei que nem todo mundo se sente confortável usando câmera, ou nem todo mundo tem uma webcam, mas isso ajuda demais no jogo online, principalmente no jogo de RPG, que é um jogo social. Quando a gente está jogando presencial, a gente tem acesso ali a uma comunicação que não é verbal, você vê a expressão da pessoa, a linguagem corporal como um todo, e muitas vezes essas coisas são até inconscientes, a gente nem percebe que a gente está percebendo isso. E quando a gente passa para online, a gente perde muito disso já, por conta da comunicação, que fica mais restrita, e tirar essa camada do visual é excluir mais informação ainda. Como eu disse, eu sei que nem todo mundo se sente confortável, porque talvez a qualidade da câmera não é muito boa, ou talvez o quarto não está arrumado, ou não está num bom dia. Então tente usar a câmera mesmo que você não faça live, ou não crie nenhum conteúdo com isso, apenas para que vocês mesmos possam se ver. Eu sei que muita gente tem resistência realmente, mas uma dica que ajuda a pensar e começar a usar isso é tentar evitar comparações. Não é um concurso de beleza, não é um concurso para ver quem tem a melhor câmera, o melhor cenário, o melhor quarto. É apenas para permitir que outros vejam você e que você realmente veja os outros e foque naquilo que é mais importante no jogo, que são as pessoas de fato, e a história que vocês estão contando juntos ali. Hoje em dia, mesmo quem não tem webcam consegue usar aplicativos ali para usar a celular como câmera. Então, através do Skype, do Discord, ou até mesmo através de aplicativos como o Droidcam, você consegue usar seu celular como uma webcam e se comunicar com os outros, e ajuda demais. Se você se sente mais confortável, existem recursos também para poder desfocar o fundo, ou colocar um fundo verde ali, alguma coisa que vai permitir que os outros foquem apenas em você, e é isso que é importante. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já joguei vários e vários anos apenas com áudio, e depois que eu passei a jogar online usando a webcam, isso mudou muito e melhorou bastante a experiência minha como mestre e como jogador também. Então eu recomendo para vocês fazerem esse teste. E se você quer incentivar o seu grupo a começar a usar a câmera, comece você. Talvez você esteja mais disposto, então você usa ali, mesmo que seja você sozinho, você vai mostrando aos outros que isso é possível, que não tem nada para se envergonhar, e com o tempo eles vão percebendo isso e vão se abrindo mais a essa possibilidade. A terceira dica está ligada à comunicação. Se comunicar online é diferente de se comunicar presencial, isso é básico. Só que uma coisa que é diferente também são as regras de conversação, o código social que a gente usa. E uma coisa que fica muito difícil de se fazer online, de
diz respeito à nossa próxima dica aqui, que é evite conversas paralelas ou faça elas através de texto sempre que possível. Isso porque quando a gente está jogando online, conversando online, qualquer pessoa que esteja falando está ali em primeiro plano. E se muitas pessoas falam ao mesmo tempo, fica meio difícil de entender. Isso não acontece no presencial, porque a gente consegue controlar o tom de voz, então você pode falar baixinho com quem está do seu lado e não atrapalhar quem está falando ali em primeiro plano. Isso é algo muito legal do presencial, né? Mas no online, se a gente tenta fazer isso, isso vai começando a tomar o tempo e vai ficando muito embolado. Então sempre que possível, use texto para isso, porque ajuda bastante. Isso também entra na nossa próxima dica aqui, que é fiquem atentos para não interromper ninguém. É inevitável quando a gente está jogando online, sem querer você falar e falar junto com a pessoa, talvez por conta de lag ali, pelo tempo mesmo que a comunicação demora, a internet de algum tá mais lenta ou não, então tem aquele delayzinho. Então uma coisa que o seu grupo pode fazer é tentar inventar uma regra para como vocês vão proceder quando uma pessoa interromper a outra. Cada grupo pode ter sua maneira ali, talvez os dois fiquem em silêncio quando perceberem que estão falando juntos e aí vocês decidem quem vai falar. Pode ser que vocês deleguem isso pro mestre, talvez, para que ele decida quem vai falar primeiro, ou talvez quem começou a falar primeiro realmente conclua aquilo antes do outro terminar. Mas ter essa regra definida já de antemão ajuda a acelerar as coisas e não ficar naquela situação constrangedora, tipo assim, vai você, fala você, não, pode falar, não, continua, esse tipo de coisa. E isso é algo que pode ser treinado por todo o grupo, sabe? Uma coisa importante pro grupo, que é uma dica que eu dou com a minha experiência, é que todo mundo treine seus ouvidos para perceber se está interrompendo ou não. E vale lembrar também que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um ritmo, alguns falam mais, outros falam menos, algumas pessoas vão interromper mais as outras. É importante prestar atenção nessa dinâmica, o grupo como um todo prestar atenção nisso. E se for algo que estiver destoando demais, uma pessoa está interrompendo muito as outras, é importante que às vezes haja uma conversa fora de jogo, para dar um toque para essa pessoa. Talvez ela tá fazendo e nem tá percebendo. Olha, fulaninho, você tá atrapalhando, você tá interrompendo muito. Ou então mesmo você, se você se sentir confortável, falar com essa pessoa. Olha, aquela hora que você me interrompeu, eu tava num momento, na minha cena ali, então fica um pouco mais atento. Então a conversa, ela ajuda muito nisso. Você não precisa ser rude, você pode simplesmente dar esse toque pra pessoa. Isso ajuda demais nessas regras sociais e da comunicação online. E se você perceber alguém sendo interrompido também, você pode inclusive perguntar para aquela pessoa, mesmo que você não seja mestre. Você fala assim, olha, você queria falar algo, fulaninho? Isso é importante para que essa pessoa talvez não se sinta excluída ali, que ela deixe de falar aquilo que ela queria, né? Na minha opinião, o grupo inteiro tem que funcionar e ficar atento, e com a prática isso vai melhorando e vai acontecendo cada vez menos. Outra dica que diz respeito a isso é a questão das pausas e do silêncio. O silêncio é muito importante, porque é o silêncio aqui nessa comunicação que vai dar para os outros a deixa para eles poderem falar. Tem muita gente que se sente desconfortável quando fica aquele silêncio e ninguém tá falando nada e tende a preencher isso com a piada ou falando alguma coisa ou estendendo a fala da pessoa. Só que na comunicação online isso é diferente, porque esse silêncio é que vai dar a deixa ali para outra pessoa entrar e falar. E você pode inclusive usar isso. Sempre que você quiser que outra pessoa fale, você pode usar e ficar em silêncio propositalmente para que outra pessoa interaja. Você pode ficar em silêncio para que o mestre possa falar e entrar em jogo. Então ficar atento para esse silêncio é uma dica muito bacana para que você possa permitir também que a outra pessoa entre em cena. E eu acho que com essas dicas aqui, se você não tiver inscrito ainda, acho que vale a pena você se inscrever aqui, não é? Imagino que pelo menos uma dessas dicas que eu dei aqui te fez refletir ou foi algo que possa melhorar realmente seu jogo. Então avalie aí se você curtiu esse conteúdo, se eu mereci sua inscrição, e se inscreve aqui caso você não esteja inscrito. E deixa um comentário também para eu saber o que você está achando do vídeo, até porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Nossa próxima dica é: faça o possível para que as condições de jogo sejam ideais. Isso vale para mestre e para jogadores, vale para todo mundo. Antes de começar a sessão de vocês, checa o microfone, vê se ele está funcionando, vê a internet, se está boa, se está ruim, vê sua câmera antes do jogo começar, se ela está funcionando. Dá uma olhada ali se você tem acesso às ferramentas. Olhar isso com antecedência é importante, sempre que possível, porque você pode informar e dizer: olha galera, hoje minha internet está caindo. Então você já deixa os outros atentos e cientes disso. Se você perceber algum problema no microfone, você pode resolver ele antes do jogo começar. Evita dor de cabeça, sabe? E até mesmo as condições ali que são extra tecnologias, condições do seu espaço. Talvez tenha um barulho de fundo ali incomodando muito, você percebeu. Talvez você consiga, sei lá, fechar a porta, avisar o pessoal que você vai jogar. Qualquer coisa que você possa fazer que permita que o seu jogo seja mais fluido e consiga acontecer sem muitas interrupções. E isso entra na nossa próxima dica, que é: evite as distrações. Tanto as distrações físicas que você vai ter no seu espaço de jogo ali, na sua casa, ou no seu escritório, no lugar que você estiver jogando, mas também as distrações tecnológicas. Jogar online tem esse problema de você ter acesso a redes sociais, sites e várias outras ferramentas. Então tente evitar ao máximo as distrações, como entrar em redes sociais, ficar conversando demais em chats, coisas que não estão relacionadas ao jogo. Incrivelmente, né, eu já vi casos de pessoas que até jogavam outros jogos enquanto estavam jogando RPG.
RPG. Pra mim isso é impensável, assim, não tem condição de você estar prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então evitar ao máximo essas distrações ajuda você a focar nesse jogo e ter o maior nível de imersão possível. Até porque você não estaria jogando outro jogo enquanto você tá numa mesa presencial ali com as pessoas, né? Então por que você faria isso online? Outra coisa que você pode fazer é avisar o povo na sua casa ali que você tá ocupado naquele momento do jogo para que você não fique sendo chamado a todo momento. É lógico que imprevistos podem acontecer, coisas importantes podem aparecer da mesma forma que apareceriam num jogo presencial. Mas se você deixa de antemão avisado, você minimiza a possibilidade de interrupções desnecessárias. E aí uma dica muito importante que também pode diminuir as distrações é a nossa próxima dica, que é faça pausas, intervalos de jogo. Jogar online pode ser muito cansativo às vezes porque está na frente de um computador ali o tempo inteiro, se concentrando principalmente. E muitas vezes é por causa desse cansaço que as pessoas tendem a entrar em redes sociais para tirar um pouco a cabeça do jogo, o que eu acho completamente compreensível, uma vez que você está cansado, você precisa desviar o foco um pouco. Então essas pausas de jogo a cada uma hora e meia, você pode combinar com o grupo isso, pausas de 5, 10 minutos para beber água, esticar as pernas, dar uma voltinha, ajudam a tirar um pouco a cabeça daquela imersão toda e voltar com foco total. Acreditem galera, eu faço isso até mesmo quando eu tô fazendo live de RPG e ajuda muito a manter o foco ali no jogo e ajuda muito a evitar essas distrações todas. Agora voltando a falar um pouco das ferramentas que a gente usa, a próxima dica é a seguinte: encontre a ferramenta certa para o seu grupo. Hoje em dia existem várias plataformas de mesas virtuais, os chamados VTTs, que são incríveis com várias possibilidades e coisas para criar mais imersão para o seu jogo. Tem vários vídeos aqui no canal mesmo, né, explicando muitas dessas ferramentas como o Roll20, o Foundry VTT, o Albero Deal, até mesmo jogando só usando o Discord e o Tailspire, por exemplo, né? Mas galera, cada ferramenta ela serve a um propósito específico e nem toda ferramenta é para todo mundo. É muito importante que você e seu grupo tentem encontrar a ferramenta ideal para vocês. Preste atenção se aquela ferramenta está mais ajudando ou atrapalhando vocês, se vocês estão tendo mais dificuldade ficando parando o jogo ali para configurar a ferramenta do que jogando de fato. Às vezes, para o seu grupo, a solução seja nem mesmo usar nenhum desses VTTs, seja jogar somente usando o Discord, o Skype, o Google Meet, por exemplo. Isso vai variar de grupo para grupo, né? Tem um episódio lá no podcast do Dados Críticos que eu fiz, em que eu falo um pouco sobre isso, sobre até quando as ferramentas são realmente úteis para você. Tenta lembrar, galera, que por mais que as ferramentas sejam incríveis, por exemplo, o Foundry que eu uso, que tem inúmeras possibilidades, se você está perdendo mais tempo configurando a ferramenta do que jogando de fato, ela não está servindo ao propósito dela, que é proporcionar um jogo melhor. Então encontrar a ferramenta ideal para você e seu grupo é o mais importante, e a gente encontra isso através da tentativa e erro e dessa reflexão acerca desse uso. Uma outra dica muito importante é reservar um tempo apenas para uma conversa extra jogo, para que o seu grupo ele possa interagir entre si, não necessariamente a respeito do jogo. Quando a gente joga presencialmente, você tem um tempo ali antes da sessão e depois da sessão também para conversar sobre como foi o jogo, sobre como foi a semana, sobre a vida no geral. E esse espaço de socialização, ele melhora muito a relação do grupo. E isso transborda inevitavelmente para dentro do jogo. Então eu acho muito importante separar um tempinho antes da sessão e um tempinho depois também, para que o grupo mesmo online tenha esse tempo para conversar sobre a vida, sobre como foi a semana, sobre como eles estão. Isso vai melhorando essa relação do grupo. Então quando vocês marcarem a sessão, sempre que possível, coloca ali aqueles 15 minutos, 20 minutos. Aí vai depender do grupo, né? Para que vocês cheguem, vão conversando. Depois no final da sessão também para conversar até sobre como foi a sessão, sobre o que acharam. E esse tipo de coisa é muito legal, assim, acreditem, galera, isso faz toda a diferença. E vamos para nossa última dica do vídeo de hoje, que é ter um espaço oficial para conversar sobre a campanha. Pode ser um grupo do Telegram, do WhatsApp, no Facebook, pode ser um servidor no Discord, mas é importante que vocês tenham um espaço para que vocês possam discutir sobre o jogo, planejar e confirmar sessões, mandar memes, piadas sobre o jogo. E outra coisa importante relacionada a isso é vocês combinarem também qual a frequência vocês vão querer utilizar isso, né? Nem todo mundo quer ficar recebendo mensagem 24 horas por dia sobre a campanha. Tem gente que quer só jogar ali, mandar uma mensagem ou outra e pronto. Então, se vocês vão ter um espaço como esse, é importante combinar também uma frequência, né? Não manda mensagem de madrugada, talvez, galera. Ou então, olha, eu particularmente vou sair desse grupo aqui, me avisem quando for as sessões, porque eu não quero ficar recebendo esse tanto de mensagem. Mas é importante ter esse contato ali, um canal oficial para que todos saibam quando será a próxima sessão, até mesmo para conversar coisas que não estão relacionadas ao jogo, né? Novamente, voltando àquela dica anterior, ajuda a melhorar a relação do grupo. Então é isso, galera. Espero que pelo menos uma dessas dicas aqui tenha ajudado você. Talvez você está começando aí no mundo de RPG online. Vocês perceberam aqui que eu não falei de ferramenta específica, mas sobre como melhorar essa relação e tentar aproximar a experiência online dos lados positivos que a gente tem numa experiência presencial física. Testem essas dicas aqui e depois digam aqui o feedback no comentário, porque eu acho que é muito bacana entender de vocês o que vocês acham. Ou se você já testou algo assim, diz aqui nos comentários também, ou lá no nosso Discord, né, na nossa comunidade oficial, que é onde a gente interage mais. O link vai estar aqui na árvore de links na descrição. Novamente, confere se você está inscrito, deixa seu like
também, porque é muito importante para o canal crescer e me incentivar a trazer mais conteúdo como esse aqui para o YouTube. Vou deixar outros 2 vídeos aqui no final para você assistir caso você queira, e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.